Deus seja louvado, amém, irmãos? Que o Senhor seja louvado e glorificado por todos os povos, em todas as línguas, em nome de Jesus. Saúdo aos irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero convidar a todos e a todas para se colocarem em pé neste momento, para a leitura da palavra de Deus, para a nossa meditação nesta manhã. Convido também aos irmãos que se encontram em casa aí nos acompanhando, se puder, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, onde leremos os versículos 28, 29 e 30. Onde nós temos aí um convite muito especial que Jesus faz para cada um de nós. Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Senhor Deus, em nome de Jesus, continue falando ao nosso coração neste momento, Pai. Dai-nos o discernimento, que seu Espírito Santo esteja tocando o coração de cada pessoa que nos acompanha neste momento, e que realmente todos sejam agraciados pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aí no Evangelho de Mateus, capítulo 11, nesses 3 versículos que nós lemos, nós recebemos aí um grande presente de Deus, nesses dias tão atribulados, nesses dias em que muitas pessoas têm perdido o sono, quanta gente em dificuldade. Então, nesses dias de tantas tribulações, muitas pessoas estão confusas, e algumas até mesmo imaginando que Deus perdeu o controle da situação. Deus perdeu o controle do mundo. Mas aquele que é servo fiel, o Deus verdadeiro, esse permanece de pé, confiando inteiramente no Senhor. Portanto, neste momento, eu convido a todos, previnam-se contra as astutas ciladas do inimigo e aceite hoje o convite de Jesus, quando ele diz: vinde a mim, crendo que Deus permanece controlando sua vida e o fará vitorioso em nome de Jesus. No último domingo pela manhã, Deus nos abençoou muito através do pastor Nelson, quando ele trouxe aqui para nós uma mensagem muito inspirada de Deus, quando ele nos animou, nos encorajou a vencer os gigantes que tentam nos atormentar, que tentam nos tirar da presença de Deus. Realmente foi muito edificante, pastor, muito abençoada aquela mensagem. E lutar contra esses gigantes realmente nos provoca muito cansaço. Muitas pessoas até desistem, porque elas tentam lutar usando suas próprias armas, ao contrário do que o pastor nos advertiu através da palavra de Deus, que nós devemos lutar com as armas espirituais, com as armas de Deus. E hoje, Jesus nos faz esse convite, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E este convite, ele é feito para todas as pessoas. Porém, há um detalhe: nem todos são escolhidos entre esses que são chamados. Mas como assim? Será que Deus, ele tem uma panelinha, né? Será que ele tem predileção por alguns em detrimento de outros? De forma alguma. De forma alguma. Tanto é que, na própria palavra de Deus, no livro de Mateus, aí no capítulo 22, versículo 14, nós lemos o seguinte: pois muitos são chamados,
mas poucos são os escolhidos. Então vamos entender isso. Qual que é o critério que Deus utiliza, então, para formar esse rol, essa lista dos escolhidos? Será que Deus, ele faz separação entre um e outros? Não. Deus chama a todos. Porém, conforme está escrito, poucos são escolhidos. Mas o critério, na verdade, quem estabelece são os próprios chamados. Porque essa escolha, ela está relacionada com a atitude de cada um daqueles que está sendo chamado. Ou seja, o critério é simplesmente a obediência. Então, todos são chamados, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Por quê? A decisão é pessoal. Então, se vocês quer estar entre os escolhidos, aceite o convite de Jesus nessa manhã. Em nome de Jesus. Depois que Jesus nos faz este convite aí no versículo 28, na parte A, imediatamente ele nos faz uma promessa. Ele faz uma promessa para todos aqueles que são convidados e que aceitam este convite. E qual que é essa promessa? Eu vos aliviarei. E Deus cumpre a sua palavra. Quando nós lemos lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Jesus está nos prometendo, eu vos aliviarei, não tenha a menor dúvida. Pode vir que Jesus aliviará. Ele cumpre com a sua palavra. Essa frase, eu vos aliviarei, nós também podemos traduzir por eu lhes darei descanso ou eu lhes darei refrigério. Então, que tipo de alívio ou de descanso Jesus está prometendo? A Bíblia responde essa pergunta da seguinte forma. Diz que aquele que vai a Jesus, o pão da vida, jamais terá fome. Aquele que toma a água que ele dá, nunca mais terá sede. Aquele que segue a luz do mundo, em hipótese alguma, andará em trevas. É que o próprio Jesus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, quando ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A promessa que Jesus faz, eu vos aliviarei, significa nada mais que plena paz com Deus, certeza da salvação, confiança de que pelos méritos de Cristo podemos nos achegar com confiança ao trono da graça de Deus. Romanos 5, versículo 1 e Hebreus 4, 16. Portanto, percebemos que esse alívio, esse descanso, não é conquistado pelo homem. Prestem bem atenção nisso. Este alívio, este descanso, ele não é conquistado pelo homem. Como assim? Mas ele é dado, ele é oferecido por Jesus, o Filho de Deus, e somente por ele. Os cansados e oprimidos, que vão a Cristo e recebem dele o verdadeiro descanso, não mais vivem marcados pela incerteza, pelo medo, pelo desespero, mas agora suas vidas são marcadas pelas virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Em seguida, Jesus nos faz uma proposta. Então, primeiro ele nos faz um convite, nos faz uma promessa, e em seguida ele nos faz uma proposta. Aliás, na verdade, são duas propostas que estão contidas aí no versículo 29, quando ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, é uma proposta, e aprendei de mim,
é uma outra proposta muito importante, nós vamos entender claramente isso. Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, o que é jugo? Vamos entender, né? Quem é da roça, pastor Rubens já foi fazendeiro, né? E pessoal assim pouco mais de idade conhece, mas os mais jovens, adolescentes, talvez não tenham conhecimento disso. O jugo, quando Jesus usa essa palavra, ele estava naquele momento ali falando para um povo que estava assim muito ligado à agricultura. Então Jesus, de forma assim muito pedagógica, ele procurava usar termos, palavras que fosse mais fácil para o povo entender. Então, quando ele coloca essa palavra jugo como uma figura de linguagem, é para simbolizar o peso, toda essa carga que nós carregamos, né, de tanto tempo, nossos conflitos lá do passado, nossas preocupações, nossas ansiedades, a cobrança que vem sobre nós no dia a dia, tudo isso acaba se tornando um jugo. E o jugo que Jesus fala aqui, na verdade, é uma canga. O que é uma canga? É uma peça de madeira que é utilizada lá pelo agricultor, né? Onde ele coloca assim, 2 ganchos e coloca no pescoço do animal. Então, isso aqui é jugo, canga. Coloca no pescoço do animal para que ele possa puxar uma carroça, um carro, né? Um carro de boi, ou até mesmo o arado para cavar a terra, para fofar a terra, para semear, para plantar. Então, isso é que é o jugo. E como é feito de madeira, isso aí causa um peso sobre o animal. E na maioria das vezes é colocado sobre uma junta de bois ou uma junta de jumentos, né? 2 a 2, um do lado do outro. Para quê? Para que um possa auxiliar o outro ali carregando aquele peso. E também para evitar, quando são 2, para evitar que um vai para a direita, outro vai para a esquerda, então, para que eles possam seguir na mesma direção, com um único objetivo. Então, Jesus estava usando essa palavra como uma figura de linguagem, jugo, um peso que está sobre o animal, sobre nós, né, por causa das nossas ansiedades e preocupações e tudo mais. E Jesus, então, ele faz essa proposta, olha, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Jesus aqui, ele não está nos propondo retirar toda a nossa carga e carregar sozinho e nós ficarmos numa boa, não. Não é isso, não. Quando ele fala isso, ele está nos propondo nós caminharmos com ele lado a lado e ele nos ajudar a carregar este peso. Ele está nos convidando, está nos desafiando a colocar aos seus pés todas as nossas ansiedades, nossas preocupações, tudo aquilo que nos atormenta e assumir o seu jugo, que é muito mais leve, e ele estará ali, do nosso lado, caminhando conosco, nos ajudando a carregar este peso. E a segunda proposta que Jesus faz é essa, e aprendei de mim. Isso é muito importante. Por quê? Infelizmente, o que nós temos visto? Muitas pessoas que atendem a este chamado, né, que passam a fazer parte desse rol dos escolhidos, o que eles fazem? Eles atendem ao convite, recebem a promessa de Jesus, que é o alívio por tudo aquilo que ele está sentindo, mas depois ele volta para a sua vidinha normal. E não é isso que Jesus está propondo. Logo em seguida, Jesus então faz essa proposta. Olha, você já recebeu alívio? Amém. Mas a coisa não começa aí não. Na verdade, agora é que começa a caminhada. Então, a minha proposta é essa, que você venha caminhar comigo. Você já experimentou essa bênção, né, através deste alívio que eu estou te concedendo. Agora, caminhe comigo, lado a lado comigo, e você terá ainda muita coisa além disso. Isso aqui é apenas uma amostra do pouco do que eu tenho para lhe oferecer. Mas, infelizmente, na prática, o que nós vemos, né, é isso. Igrejas cheias, igrejas lotadas, mas muitas pessoas derrotadas que só sabem lamuriar, só sabem reclamar da vida, porque, na verdade, muitos desses que atenderam esse chamado, eles vão a Jesus, não pela pessoa de Jesus, mas por aquilo que ele está oferecendo, ou seja, alívio. A partir do momento que recebe aquele alívio, ele volta para a sua vida normal
e depois, daqui a pouco, está sobrecarregado novamente e tem que voltar. Mas a proposta de Jesus é essa: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Aprendei de mim, ande comigo, e você será vitorioso. Então, essa é a proposta de Jesus para cada um de nós nesta manhã. Por quê? Enquanto nós ocuparmos este corpo, que um dia a terra há de comer, né, nós estamos sujeitos a provações, a lutas, a aflição. Então, por isso que nós não podemos abrir mão de forma alguma de estar caminhando lado a lado, de mãos dadas com Jesus. Eu fico até assim, preocupado quando ouço certas pregações, determinados pregadores aí, né, quando fazem um apelo: vinde a Jesus, vinde para a igreja e nunca mais você terá problema na sua vida. Isso é enganação, não é isso que está na palavra de Deus, né? O que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é isso que Jesus está dizendo. Na verdade, quando nós vamos até Ele, a caminhada está começando. Teremos aflições? Teremos, mas Ele estará do nosso lado, caminhando conosco. Então, teremos aflições, mas assim como Jesus venceu, nós também venceremos. E quando Jesus fala, aprendei de mim, o que Ele está nos propondo? Venha me conhecer melhor, não é? Eu gosto muito de comparar isso com o casamento. Este ano completo 34 anos de casado, graças a Deus. Mas há 34 anos atrás eu não conhecia minha esposa da forma que eu conheço hoje. Ela não me conhecia da forma que ela me conhece hoje. Por quê? Porque nós passamos a caminhar juntos, vivendo lado a lado, procurando entender o pensamento do outro. E é isso que Jesus está nos propondo. Quando Ele fala, aprendei de mim, Ele está nos propondo: assimile o meu caráter, conheça os meus pensamentos, pense com a minha mente. É isso que Ele está propondo. Então, é uma forma pedagógica adotada por Jesus, que, aliás, já era adotada há milênios atrás, né, antes da vinda de Jesus, pelos antigos mestres filósofos gregos, lá na Grécia Antiga. Como que eles ensinavam seus discípulos? Eles não montavam uma escola, não é, nos moldes que nós temos hoje, até mesmo na igreja, na classe escola dominical, onde nós temos ali uma sala preparada, com um quadro, um projetor, um professor ali com o currículo dos assuntos que serão trabalhados. Não, eles trabalhavam da seguinte forma. Como que eles ensinavam? Chamavam seus discípulos, iam caminhando, o discípulo ia atrás e aprendendo do seu mestre. É assim que Jesus fazia. Quando Jesus começou o seu ministério, ao chamar os seus 12 apóstolos, o Espírito Santo foi indicando: olha, aquele ali é Simão. Simão, venha, siga-me, bora. Tiago, Mateus, Lucas, etc. E eles foram seguindo Jesus. Jesus não reuniu esses discípulos num recinto fechado para ensiná-los acerca do reino de Deus. Não, Jesus ia caminhando e os discípulos iam seguindo. Eles deixaram tudo o que eles faziam para seguir a Jesus, para caminhar com Jesus. Se Jesus ia para o mar, eles estavam lá. Se Jesus ia para o monte, eles estavam lá. Se Jesus ia para o templo, eles estavam caminhando. E assim, eles iam aprendendo do caráter de Jesus, assimilando a mente de Jesus, e assim eles iam aprendendo de Jesus, para que esses conhecimentos, essa mensagem chegasse até os nossos dias. Então essa é que é a outra proposta de Jesus, e que Ele faz a cada um de nós nesta manhã. E quando nós lemos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Jesus nos fala assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então o propósito dele é que nós também sigamos o seu exemplo e vivamos uma vida de santidade. Portanto, conforme eu disse, muitos vão a Jesus, não interessados na pessoa de Jesus, mas interessados naquilo que Ele pode oferecer. Assim como naquela época, aquela multidão que seguia Jesus, nem todos ali estavam interessados em conhecer Jesus, mas muitos estavam atraídos pelo pão, que já sabiam que Ele podia multiplicar, pelo peixe, pelas curas que Jesus realizava, mas
Eles se contentavam com aquilo, e a proposta de Jesus hoje na nossa manhã é que nós não busquemos apenas a bênção, mas que nós busquemos, acima de tudo, o abençoador. Por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E para concluir, irmãos, aceitar o convite de Jesus é uma questão de vida ou morte, mas a escolha é individual, é de cada um. Deus, ele é democrático. Deus nos deu o livre arbítrio. O convite está feito. Agora, se você vai aceitar ou não, fica ao seu critério. E eu acrescento também o seguinte: o Rivotril, a fluoxetina, são medicamentos, né, que a ciência nos oferece, né, para amenizar certos males. Eles podem até nos proporcionar uma noite de descanso, pode até nos proporcionar um dia sem ansiedade, mas amanhã vamos ter que tomar novamente, depois de amanhã vamos ter que tomar de novo. Mas o alívio e o descanso verdadeiro, somente Jesus poderá nos garantir. Amém? Deus seja louvado. Aleluias. E para terminar, eu havia planejado cantar uma canção para ilustrar essa mensagem, mas infelizmente, como não será possível, eu vou ler apenas a letra, se for possível. Gostaria que projetassem a letra da canção. É uma letra muito bonita, cuja autora se chama Estela Laura, que diz assim: está preocupado à toa, está preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr fim, para pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Amém? Descansa. Este mal não é para a morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Toma posse. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou Deus das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Meu filho, minha filha, descansa, podes confiar em mim. Amém? Glória a Deus. E oro a Deus. Oro a Deus para que todo aquele que ouviu esta mensagem, você na sua casa, vocês todos que estão aqui presentes, que o Espírito Santo possa realmente tocar no seu coração e que você possa aceitar este convite de Jesus e tomar posse das promessas que Jesus nos oferece. Aceite a sua proposta e seja vitorioso, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.